prazer enorme estar aqui. Antes de mais nada, eu agradeço muito a presença de todos vocês nesse feriado meio esquisito, não é isso? Então, obrigado pela presença de todos. Eu sou o Adriano Mussa, professor da St. Paul e reitor da St. Paul. Esse evento é um evento faz parte dos eventos de lançamento do livro que eu acabei de lançar, de inteligência artificial. Ele é um livro que tem o propósito de explicar inteligência artificial para pessoas não especialistas em inteligência artificial. Então, o livro, primeira parte, explica um pouco do que é AI, de um jeito bem didático. A segunda parte, ele trata de riscos e oportunidades para as organizações, para os negócios, né? O que AI muda em dinâmica de negócio, por que ele rompe, por que ele cria tanto valor. Terceira parte, traz para o indivíduo, né? Traz para o ser humano, impacto no futuro do trabalho, reskilling, tarefas que são automatizadas e como isso fica. E a quarta parte trata de tecnologias emergentes, técnicas emergentes de AI, né? Porque ao longo do livro foca nas técnicas mais prontas para uso, né? Supervised learning, reinforcement learning, o deep learning dentro disso tudo. E na última a gente consegue trabalhar um pouco das emergentes e discutir um tema importantíssimo que são os vieses, né? Os vieses indesejados, os usos indesejados, os problemas de performance e assim vai. Então, hoje é isso que nós vamos discutir. A gente vai discutir como que essas decisões automáticas trazidas por AI causam vieses, muitas vezes, indesejados, ou causam ou exponenciam, né, ou dão uma escala sem precedente. E, para isso, tenho o privilégio de receber aqui hoje o professor Flávio Fernandel, da FEI. Flávio é vice-reitor da FEI e é professor de AI há bastante tempo, né? Eu digo que nessa jornada de entendimento de AI, eu conheci muitos profissionais, professores, pesquisadores, ok, muitos bons e alguns pouquíssimos ótimos. E o Flávio, eu tive a felicidade de conhecer o ano passado, está no grupo dos ótimos. E além de tudo, tem uma fora de série muito difícil de ser encontrado em pessoas do nível dele. Então, Flávio, é um privilégio ter você aqui com a gente, né? E muito obrigado por ter aceito o meu convite para bater esse papo. Eu que agradeço, Adriano. É um prazer. É muito legal debater sobre inteligência artificial e esse assunto é quente, né? E eu sempre falava para os meus alunos, há 10 anos atrás, para eles prestarem atenção que a IA ia ser a grande revolução no futuro e olha, realmente chegou, então eu não menti, eu fui verdadeiro com eles. Eu queria te dar os parabéns pelo livro, eu sei o quanto é difícil a gente conseguir fazer um livro, eu já devo ter começado umas centenas deles e não terminei nenhum, então assim, chegar até o fim mesmo de um projeto, montar um livro é uma coisa muito legal. Meus parabéns, eu acho que a gente precisa de livros assim, que realmente falem da área de IA, né, cada vez mais, e como a IA vai ser tão dinâmica nos próximos anos, inclusive esse assunto aí para a gente debater bastante hoje, como ela vai ser muito dinâmica, cada vez mais livros serão necessários, provavelmente você vai soltar logo a versão 2, a 3, e daqui a alguns anos você já vai estar na 10ª versão já atualizada do seu livro, e espero que seja de muito sucesso. E muito obrigado aí pelo convite, estou muito animado aí para o nosso debate. Legal, Flávio, muito obrigado. Bom, para começar, pessoal, queria rapidamente contextualizar a IA que temos hoje, né? Para daí a gente chegar nas decisões automáticas, né, Flávio? E aí a gente conseguir entender um pouquinho isso melhor. Bom, nós temos uma IA, vou ser breve nisso, a gente tem uma IA que não é a genérica, né? Não temos nenhuma evidência de caminho que nos levaria àquela IA super inteligente, né? Temos uma IA estreita, aplicada a domínios estreitos, a realização de pequenas tarefas, treinada com base em enormes quantidades de dados, né? E muito boa para automatizar tarefas tipo AB, né? Input, output, né? Me dá o A que eu te dou o B. Sejam essas tarefas manuais ou cognitivas, né? Isso a gente debate muito, que essa é a grande virada, né? Manuais ou cognitivas. A chave para AI não é bem o manual e o cognitivo, é baixo nível de interação social, né?
e alto nível de repetição, ou seja, baixo nível de criatividade, né? Essa é a chave muito mais importante do que manual e cognitivo. E uma base muito forte ali de matemática e estatística por trás, né? E assim, apesar da gente simplificar bastante essa AI que nós temos hoje, ela é uma AI que já traz muito valor, centenas de milhares de dólares para as empresas que as adotam, né? Que adotam de forma consistente. Segundo a McKinsey, nos próximos 8 anos, a gente vai ter a geração de cerca de 15 trilhões de dólares. A PwC vai para 13 trilhões de dólares para a economia mundial só pelo uso de AI, né? Só pela automação aparentemente simples, né? Que a gente tem com o uso da inteligência artificial, que começa a ser o professor Andrew Ng, de Stanford, foi o primeiro que eu ouvi cunhando, né? O termo é a nova energia elétrica. É a nova energia elétrica no sentido de, parece que você não mentiu mesmo para os seus alunos, né, Flávio? É a nova energia elétrica a partir do momento que ela começa a estar em tudo, né? Absolutamente tudo, e talvez a gente nem perceba que ela está lá, né? Isso vai desde... Aí eu vou me entrando nas decisões automáticas, né? Para já passar a bola para você. Recomendação automática de melhores livros para você na Amazon, que vai melhorando a cada iteração. Os nossos feeds de redes sociais, que vão ficando cada vez melhores, porque eles vão tendo decisões automáticas com base em nosso comportamento, né? Até sistemas de spam, não spam, né? Anti-spam dos nossos e-mails, aí vai para reconhecimento facial, previsão de churn, né? Existente em assinaturas, ou seja, a gente começa imbuído lá dentro de um Waze, dentro do Google Maps, buscador do Google, dentro de qualquer e-commerce que você vá, né? Isso ainda das ondas 1 e 2 de AI, sem entrar no AI autônomo, né? De veículos autônomos, drones autônomos, e daí tem um potencial de revolucionar violentamente a forma com que nós fazemos tudo. Então, são essas decisões automáticas, né? Que é um reconhecimento automático de face, uma decisão do que te põe no feed, né, uma previsão, uma decisão de negócio automatizada por AI com nível de acurácia de 95%, né, com os Deep Learning. Eu acho que é bem dessas decisões que a gente está falando, né, Flávio? E assim, vou fazer até uma provocação aqui já, porque você já me estimulou aí com bastante conteúdo na discussão. Imagina isso é só o começo, né? A gente está falando de coisas que a IA agora começa a produzir, e na nossa visão de pesquisadores da área de AI, professores e tal, a gente vislumbra que isso é a ponta do iceberg e tem muita coisa para chegar. Então vamos imaginar um pouquinho o que é essa tomada de decisão. Na hora que a IA começa a indicar para vocês, por exemplo, um filme na locadora, ou alguma coisa, vamos pensar em mais alto nível, numa empresa. A IA está lá posta e ela começa a indicar para vocês, falar assim, para os empresários, né? Ela é um auxiliar do CEO, por exemplo. Então ela fala, olha, é melhor você fazer isso, 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 dados os dados que eu analisei, né? É melhor tomar essa ação e essa decisão. Conforme o tempo passa e melhor ela vai ficando, mais confiante você fica na decisão que a IA está tomando. E é aí que começam alguns desafios, onde os vieses começam a afetar. É aí que pode ser que a IA se torne o CEO do futuro. Podemos dizer que, sei lá, a IA toma tantas decisões nos últimos 10 anos, ela tomou as decisões tão bem feitas, tão bem escolhidas ao longo desses 10 anos, que a gente vai pôr ela como CEO da empresa. A empresa nem vai ser CEO mais, o CEO da empresa vai ser a inteligência artificial. Imagina agora ainda, além dessa evolução que a IA agora começa a experimentar, imagina juntar isso com computação quântica, imagina juntar isso com IoT, ou seja, cada vez mais informações, né? Ela alimentando os robôs que devem surgir aí no futuro. Então, se há 10 anos atrás eu dizia que a IA que ia ser a tecnologia do futuro, agora eu falo que já são os robôs inteligentes que já vão usar a IA, né, para ser a tecnologia do futuro. Então, ou seja, é um mar de coisas que devem ser transformadas. Quando a gente fala de carro autônomo, estamos falando de um robô que usa inteligência artificial e que tem que tomar decisões dificílimas, que a gente vai comentar aqui ao longo do debate. Então, assim, a tomada de decisão começa a ser algo muito legal, que a IA vai realmente nos ajudar, mas é aí que estão os grandes desafios também. Exatamente. Acho que você tocou num ponto que quem nos escuta pode
falar, mas AI CEO, tá muito longe. Olha, Tá. hoje nós já temos modelos de crédito baseados em AI no mundo que Uhum. são infinitamente mais assertivos do que o mais treinado dos analistas seniors de crédito tomando uma decisão de crédito, né? Então, assim, a gente começa a ir para uns patamares inacreditáveis, né? De velocidade, apesar da IA ser simples ainda, né? Ela é capaz, é muito pertinente o seu comentário, que ela é capaz de absolutamente muita coisa, né? De tomar decisão. Talvez a gente chegue à conclusão que os vieses humanos da tomada de decisão, né, são Atrapalha, né? piores ou melhores que os vieses da AI, porque assim, né, um ser humano a gente sabe da ancoragem, né, da gente tomar decisão com base em dados, fatos mais recentes, da gente reforçar conhecimento que a gente já tem. Então, assim, são uma série de vieses que a máquina tem se mostrado muito melhor. E aí, setores até um pouco mais complexos, do tipo medicina diagnóstica. Hoje a gente sabe que tem algoritmos de AI muito melhores para identificar cânceres precocemente do que o mais treinado dos médicos, né, dos oncologistas no ramo, dos radiologistas. Então, assim, é esse tipo de confiança na AI que começa a ser tomada, né, porque a gente fala muito, né, Flávio, que a AI nos últimos 5 anos decolou, né, não acreditamos, eu não acredito mais num longo inverno de AI, porque estamos em fase de implantação. Quando a gente vai para a fase de implantar, é porque os algoritmos já estão prontos, é só colocar em prática, né? E aí, entrando um pouquinho nos vieses, né? Eu queria começar aqui com um exemplo para jogar a bola quente aí para você, mas assim, desde algo muito simples, como uma estudante, uma mulher estudante de administração ou de engenharia, que tenha o sonho nos primeiros anos de faculdade de virar uma CEO em algum momento. Se a gente fizer isso agora e colocar CEO no Google, e o Google, acho que ele ouviu meus exemplos, ele andou melhorando isso um pouco, mas até uma semana Olha, atrás, ele não ouviu os meus, então eu vou dar o exemplo que eu acabei de testar, que não, ele não arrumou. não, você põe É. CEO e pede imagens, vem majoritariamente, na época que eu estava escrevendo o livro, eu fiz até a conta, vinha 96% de imagens de homens. Ah, mas Adriano, isso não é um viés, isso é uma realidade. A sociedade é assim hoje, são 96%, deve ser a quantidade de homens CEOs. Ok, mas a partir do momento que a gente tem o Google tomando essa decisão do que ele mostra para a gente, isso pode, em longo prazo, desencorajar uma jovem estudante a algum dia pretender ser CEO, né? E acho que Uhum. isso vai de caso desses vieses mais simples até vieses um pouco mais complicados, né, que a AI pode exponencializar, como um reconhecimento facial. A gente sabe casos de reconhecimento facial de dificuldade de reconhecer feições, faces de afrodescendentes. Mas por que isso? Porque o algoritmo foi criado, desenvolvido e treinado pelo Vale do Silício, né? Que o biotipo não é de afrodescendente. Então, assim, ele foi treinado para aquele biotipo, mas pode causar uma situação muito complexa de viés indesejado, de numa convenção, num evento, poxa, só de afrodescendentes ele tem dificuldade de reconhecer. Então, né, a gente começa a extrapolar isso e a gente pode ir muito longe, né, Flávio, com esses viés gerados pela inteligência artificial ou exponencializados, né? Um exemplo que o Google ainda não arrumou, tá? E é bem difícil, na verdade. Não vamos fazer, não vamos ser injustos, né? A gente usa o Google porque é realmente uma grande plataforma e eles têm uma grande preocupação com isso, já vem mexendo com isso há bastante tempo, mas ainda tem coisas que acontecem. Claro que eu usei um pouco diferente de você, Adriano, eu não pus por imagem, mas se você escrever em inglês lá, né, doctor, ele legalzinho escreve médico e médica, tá certo, né? Não faz distinção de gênero. Se você pôr nurse, ele escreve enfermeiro e enfermeira. Ok. Mas se você começa a montar uma frase e fala assim, the nurse took care of the patient, né? Ele escreve, a enfermeira cuidou do paciente. Ele não dá a opção de enfermeiro. E aí você muda o nurse por doctor. E ele escreve, o médico cuidou do paciente. Então não é nenhuma escolha tipo, não, eu vou escolher o feminino ou o masculino, ou vamos escolher só o masculino. Não, ele claramente tem um viés onde nurse para ele, na tradução, é feminino e doctor é masculino.
Claro que isso não afeta a gente diretamente, mas no momento em que a IA começa a tomar decisões, e aí ela tiver que tomar uma decisão de trabalhar com uma nurse, né, ou com uma enfermeira, com um médico ou médica, por exemplo, tiver que contratar uma médica ou escolher uma médica, ele pode compreender que não existe médica feminina, né, ou seja, é só masculino, e tomar decisões erradas por conta disso. E já tem casos assim, tem casos onde a IA, por exemplo, ela descobriu, né, base nos dados, que os homens são melhores programadores que as mulheres. Então, pronto, já tem um viés. Então, se ele virar um CEO de uma empresa, ele vai escolher homem, ele aprendeu que homem programa melhor que mulher. Então, a gente sabe que isso é uma discrepância, vamos dizer assim, é o viés da própria sociedade, né? Quando a gente fala é a realidade, ou seja, a sociedade tem esses vieses, só que a IA não pode aprender esses vieses. Se ela vai tomar decisões por nós, ela tem que ser o mais imparcial possível, né? E isso afeta até decisões aí que a gente entra para carro autônomo, quando a gente fala de robôs e outras decisões da IA para negócios, para as empresas, esses vieses podem ser muito danosos, né? Então, o trabalho disso é muito delicado, muito difícil e muito importante. Esse é eu entendo que seja aí o próximo grande passo da IA, né? Resolver isso ou melhorar isso, aí ela dá um novo salto, e aí aqueles bilhões que você disse que as empresas já estão ganhando, vai virar trilhões, e a gente vai ter a IA cada vez mais convivendo, né, com o ser humano de forma harmoniosa. Exatamente, né? E o fato é que ela já convive, né? Então, esses vieses Já estão aí. Emergentes, né? A gente sabe que esses vieses não foram, talvez, acho que isso é muito importante, eu vi muita discussão disso lá fora. Ah, mas o viés não está sendo criado pela IA. Ok, né? Ele pega dados, os dados são, né? São enviesados, natural, não é enviesado, eles mostram uma realidade. A questão é, será que nós queremos que essa realidade seja projetada, né? Será que é isso que estamos vivendo hoje em alguns níveis que a gente postergue? E eu acho que essas decisões automáticas, saiu um artigo do Yuval Harari, do Homo Sapiens, Homo Deus, né? Que eu achei muito interessante, que ele falou assim, olha, ainda dentro das decisões automáticas e de vieses, eu acho interessantíssimo, a gente está discutindo muito Covid, etc. A questão toda, ele colocou, é que no Covid, num ambiente de crise, a gente toma decisões com muita velocidade, decisões que talvez a gente levasse 50 a 100 anos para tomar, a gente toma em dois dias, né? Eu acho que o MEC ter permitido e incentivado o uso de ferramentas para ensino online, no ensino fundamental e médio, eu acho que o MEC levaria 100 anos, e não é uma crítica destrutiva, é uma constatação para autorizar, né, que escolas utilizassem o ensino, qualquer forma de ensino remoto para crianças. Para adultos ele já autorizou faz tempo. E ele decidiu isso em 2 semanas e vamos, né? Só que daí nesse vamos, que a gente toma a decisão e tem que tomar a decisão na urgência, por isso que acho que tem muito a ver esse tema que a gente está tratando com o cenário de hoje, quando ele fala vamos, o Yuval Harari coloca, a China está medindo temperatura, o governo está medindo temperatura e pressão das pessoas o tempo inteiro. Aí o Yuval Harari coloca assim, olha, enquanto o hackeamento do ser humano está em cima da pele, né, porque já está hackeado, o celular, o smartphone sabe aonde a gente foi, quanto tempo a gente ficou, o que a gente comprou. Agora, com o IoT que você falou, com o IoT, a Amazon Go na sua loja não só vai descobrir que a gente devolveu um produto para a prateleira, coisa que ela já tem no online, como ela consegue ver a nossa feição a devolver um produto na prateleira, né? Será que olhou que a tabela de caloria não gostou, olhou que foi culpa, o que não gostou, não é isso? Isso já é um escaneamento maluco que pode levar a uma tomada de decisão automática, né, nos levando a uma decisão automática muito séria. Quando a gente vai para under the skin, né, quando a gente vai para dentro da pele, o Yuval coloca, meu Deus do céu, aí o céu é o limite. Agora falando de dia, não, falando de algo que está acontecendo hoje, né? E aí vem um outro, não sei se é um viés, mas assim, olha o poder disso. Imagina uma Amazon com a informação de onde você está, o que você fez, o que você consumiu online,
que você fez offline, né? Porque a partir do momento que a gente sensoriza, começa a ter informação de tudo. Poxa, ela pode mudar comportamento, né? Ela pode sair de uma AI descritiva ou preditiva para uma AI prescritiva, ou seja, ela começa a moldar seu comportamento. Isso não é futuro, a Amazon já faz isso hoje, né? Então, assim, também é um ponto de viés que eu acho que a sociedade tem que discutir, nós temos que discutir, porque apesar de não ser um viés exatamente, poxa, é um controle de ações e de quase um controle de gado, né? Que eu brinco, é um controle muito complexo, porque a gente não está tendo essas informações e eles estão. Já imaginou a força política que isso pode ter, né? A força de manobra. Então, acho que é um outro ponto, né? Que não é um viés em si, mas essas decisões automáticas ou esse nível de informação para uma tomada de decisão, poxa, o buraco vai muito mais embaixo e pode gerar muita concentração de riqueza, de ganho e de poder, né? Assim, eu sou um entusiasta mesmo da IA em todos os cantos e ela realmente, eu tenho um pouco de medo de que quando a gente discute isso, as pessoas falam, não, temos então que proibir que essas coisas aconteçam. Eu entendo o seguinte, olha, isso vai acontecer, a gente quer que, eu particularmente gostaria muito que acontecesse, porque tem muitos benefícios, né? O que, claro, o governo e sociedade precisa fazer é evitar que as pessoas usem isso para fazer controle e tirar vantagens políticas, né? O que também vai ser muito difícil, porque hoje já acontece, né? Então, hoje já tiro vantagens políticas do WhatsApp, já tiro vantagens políticas de todas as ferramentas tecnológicas que nós temos, né? Imagina da IA no futuro, tem uma discussão ainda, integrantes em nível internacional, que assinaram um manifesto, né, para a IA não ser usada para fins malíficos ou maléficos de guerra e coisas assim. Mas, enfim, isso tudo é um risco que acontece, que nós estamos aí, que nós podemos experimentar, né? Ou seja, a IA começa a evoluir, a ser extremamente poderosa, né? Tomar decisões, e aí, obviamente, chama a atenção das pessoas que querem usar isso para outros fins, né? Então, esse é um outro desafio, tá? Além do viés que a gente tem que cuidar, a gente tem que tomar cuidado mesmo para a IA não ser usada de forma ruim, né, nesse sentido. Embora eu ainda acredite muito que ela vai trazer ainda mais benefícios do que prejuízo nessa evolução futura aí que a gente fica com medo às vezes, né, do que a IA vai se tornar. É verdade. E acho que assim, né, já a gente vai entrar nas possíveis soluções, né, mas eu fico muito feliz da gente poder discutir isso, porque eu tenho visto muito pouco dessas discussões no Brasil, né? A gente, como país, como um todo, a gente está tentando resolver problemas do século passado, né? Por exemplo, se o menino tem que usar rosa, azul e a menina rosa, e a gente está fugindo de discussões importantíssimas, e até eu gosto de dar um passo para trás, né? Até como o projeto do livro lá em Colômbia, eu iria fazer um livro que era um livro de AI para educação, né? Que é o que eu mais tenho feito na prática de AI. E Colômbia, no meio do caminho, me chamou e falou assim: acho que a gente tem que revisar isso aí. Pelos todos os números que a gente olha, parece que o seu país como um todo, os tomadores de decisão, o C-level, não entenderam direito o que é IA. Né? E se não entenderam direito o que é IA, acaba tomando aquela decisão de, bom, estou pressionado, preciso pôr IA, vou pôr um chatbot, que nós sabemos que é o menos inteligente das funcionalidades de inteligência artificial, se é que tem inteligência artificial, tem muito chatbot que é programação pura, né, Flávio? Então, assim, essa consciência, né, essa consciência de que a IA é um transformador, é um transformador de negócio mesmo, né, e está mudando a sociedade, e esses vieses são fundamentais, porque senão parece que a gente está discutindo coisa do futuro, né? Nós estamos discutindo coisa absolutamente presente. E aí eu queria trazer, Flávio, uma discussão que a gente até teve um pouco naquele espetacular evento da FEI do ano passado de IA. O Congresso de Inovação. De inovação, e a gente estava falando muito entramos no almoço lá numa discussão de carro autônomo, né? Nas decisões em cima disso. Assim, inteligência artificial hoje acerta muito bem em 95% dos casos, o que não é nenhum problema quando a Amazon me recomenda um livro, né,
que ela errou, está dentro dos 5% de erro. Ok, ela errou, né? Agora, a gente sabe que um veículo autônomo, se ele acertar em 95% dos casos, ele corre o risco de matar alguém em 5%, né? Se ele acertar em 95% dos casos, a diferença entre uma pessoa e uma sombra, né? Os 5% podem ser muito complexos, né? E aí não funciona. E isso não deixa de ser, e aí a gente começa a cair de vieses indesejados para dilemas éticos, né? No sentido de aquela velha historinha, né, da locomotiva que a gente leva para o carro. O carro autônomo está andando na rua, se ele seguir reto, uma criança pulou na frente dele, ele vai atropelar a criança. Se ele virar para a esquerda, ele atropela outra, né? Mas na primeira a culpa não foi dele, na segunda foi. Que são dilemas éticos infinitos, né? E a gente sabe que a gente tem que discuti-los, e por isso, Flávio, que eu fiquei muito feliz de ver o que a FEI faz, que é uma discussão de AI além da cadeira de AI. Né? É uma discussão geral, que importa tem que ter um viés jurídico, tem que ter um viés ético, tem que ter um viés filosófico, antropológico, sociológico, e isso, para ser bem sincero, o único lugar que eu comecei a ver essa discussão foi a própria FEI no Brasil, apesar disso ser muito forte lá fora. AI transbordou da ciência da computação, né, a ciência de dados, e permeou em todas as áreas, porque esse exemplo do carro é só mais um exemplo como extrapolou, né? E aí, na época, eu lembro que você me deu vários exemplos de como essa problemática está sendo tratada e como a China vem que nem um trator, né? Eu lembro de ter perguntado para um professor, que eu tive um privilégio, o professor Kai Fuli, que fala muito de AI, e eu perguntei para ele sobre veículo autônomo, e ele falou assim, olha, amigo, a China tem 1 bilhão de pessoas para alimentar, né? Eu vou discutir dilemas talvez um pouco mais para frente, né? Então, a gente está construindo uma cidade, ele me deu de exemplo, pavimentos, né? Um pavimento normal, de pessoas, tráfego, etc., e um pavimento só para veículo autônomo. Né? Isso mostra um pouquinho de como fugir dos vieses, mas a gente sabe que a nossa sociedade não é a chinesa, ela se parece muito mais com a norte-americana, apesar de a gente ter tido uma influência histórica, né, europeia, francesa, etc., mas são assuntos que também não são do futuro, né, Flávio? São assuntos presentes. Olha, a gente está falando de carro autônomo, e o carro autônomo já existe, tá? Então, ele já está rodando por aí, tem cidades lá nos Estados Unidos que tem a Alemanha, entre 2 cidades, onde fica a Audi e a BMW, tem estradas já preparadas para receber carros autônomos, né? Você vê que a Tesla tem carro autônomo rodando por aí e tal. Enfim, isso já é uma realidade, claro que ainda não é disseminada, mas ela existe, né? E, claro, é o que você comentou, cada erro da IA, nesses casos, eles são catastróficos, né? Então, a gente tem casos aí de acidentes que aconteceram com os carros autônomos. E também tem casos em que, se não fosse a inteligência artificial, teria ocorrido um acidente. Né? Tem um caso que um engenheiro da Audi me contou, eles estavam testando o carro da Audi, andando numa vila, né, e tinha os carros estacionados, de repente o carro autônomo parou. Aí um olhou para o outro, tipo, o que aconteceu? Né? Quando eles foram olhar no computador para ver o que ele tinha decidido, passou uma criança na frente do carro, estava passando, né? Não dava para ver, porque estava nos carros estacionados. E o carro conseguiu ver por baixo que vinha uma criança em colisão, né? Então, assim, tem muita coisa benéfica nesse processo. Mas é o que você falou, 95% acerta, a gente acha que tem que ser assim mesmo, não valoriza aquilo que ela está acertando, mas os 5% podem ser catastróficos. E esses 5% têm os dilemas ainda para complicar mais a situação. É importante entender que esses dilemas, eles não são fáceis de resolver, o ser humano não tem a solução para eles. Já é complicado para nós. Tem um site, se não me engano é do MIT, que tem um teste para você fazer essa escolha, o que o carro autônomo precisa fazer, né? Então, entra até pontos assim, está atravessando a rua uma grávida e do outro lado um ladrão, né? Aí você fala, bom, beleza, eu já decidi, tem entre a grávida e o ladrão, mas será mesmo que é tão fácil assim, né, em outras situações? Aí começa a colocar, não, mas
tal pessoa passou no sinal vermelho, outra passou no sinal verde. Agora, a grávida passou no sinal vermelho e a criança e o ladrão no verde. Não, mas o ladrão ainda, ou seja, chega uma hora que você começa a se sentir mal na escolha, porque é muito difícil. Né? E essas decisões, elas não são realmente triviais, não só para nós, mas quanto mais para o carro autônomo. E a IA vai ter que lidar com isso, é uma coisa inevitável. Ela vai fazer parte da nossa vida e vai realmente dar problema que nós vamos ter que resolver e que nós vamos ter que lidar. Além disso, tem o problema jurídico, né? Ou seja, o mundo não está preparado para o carro autônomo. Um guarda parar um carro que está dirigindo sozinho, que ele põe um ticket de multa no para-brisa, pede a carteira para o carro, né? Multa quem? Multa a empresa que fez o carro, porque o carro está andando sozinho, ou multa o dono do carro? Sendo que, ou seja, teve um acidente, falhou alguma coisa, será que realmente é o dono do carro que tem que ser multado ou é a empresa que fez o carro? E vou mais ainda. Vamos parar de pensar no carro, vamos pensar num robô. Um robô que vai conviver com você com inteligência artificial, vai aprender com você. E aí? Depois ele vai e comete sei lá, um delito, esse robô, faz alguma coisa, né? Causa algum problema. Quem é o culpado? É a empresa que fez o robô? Ou é a pessoa que treinou o robô ao longo dos anos? A gente não tem legislação para isso. Então, tem muita coisa para se resolver. Uma coisa legal, a gente vem trabalhando na FEI com alguns robôs de interação humano-robô, robôs de serviço, e realmente nós estamos aprendendo muito com isso. Né? Ou seja, a gente está trabalhando nessa relação robô e ser humano, e o que nós estamos aprendendo e que nós estamos enfrentando aí, né, principalmente vendo outros grupos aí no mundo, a gente está vendo que é um negócio bem difícil mesmo de se lidar e desafiante, e é isso que motiva a gente a continuar trabalhando com a IA e com a robótica, e quem sabe aí a inteligência artificial permeando cada vez mais a nossa vida. André, não sei se está por aí? Desculpa, estava com o microfone desligado. Eu estava vendo aqui se você estava com o microfone. Assim, eu gosto sempre de trazer para a nossa audiência, que a gente pode estar ouvindo isso aí, especialmente quem não é das engenharias, falando assim, esses dois estão malucos, eles estão discutindo coisas de um futuro longínquo, né? Olha, gente, a gente costuma classificar a IA em 4 ondas. A onda 1 é a IA da internet, da década de 90, ela já está na sua vida. E ela faz a seguinte sensação com você, se você ter a seguinte sensação, a internet está cada vez melhor e eu estou cada vez mais viciado nela, né? Quando eu falo internet, é internet, apps, etc. Tem AI de monte por trás disso, na verdade é puro AI. A segunda fase, mas eu conheço um monte de e-commerce sem AI. Olha, eu duvido quanto tempo esse e-commerce vai viver, né? Porque vem uma Amazon com um nível de AI absurdo e isso é negócio na veia, né? A segunda onda de AI é a IA das empresas, né? Aproveitando que as empresas têm muita base de dados, né? Tem muito software contábil, software ERP, Salesforce, etc. É aplicar os mesmos algoritmos que a gente aplica nos dados da internet, que já nasceram com dados, e a gente gera dado, né? Ao cara não clicar em itens da internet, usar a rede social. A segunda onda já existe desde 2000 alguma coisinha e ela está a todo vapor, é a IA dos negócios. A terceira onda da IA, tentando separar para as pessoas, então essas duas estão em curso faz tempo. Mas no Brasil nem tanto. Pois é, né? Precisamos correr. A terceira onda da IA, a gente chama de IA perceptiva, dá olhos e ouvidos para IA, é a junção de IA com IoT, né? Que é a Amazon Go, né? Misturando o nosso mundo presencial físico com o mundo online. Essa é só uma questão de a IoT desenvolver mais. E quando a gente vai para a IoT, né, para explicar para o público, a gente pensa em sensores fantásticos. Isso aqui, né, é um equipamento de IoT fenomenal, né, o smartphone. Então, assim, é uma questão de ter mais sensores, de capturar mais dados do mundo físico, jogar para a nuvem e usar os algoritmos de AI. Está um pouquinho mais atrasado do que a onda 1 e 2, mas está vindo com uma força incrível.
E eu acho que a quarta onda, né, é a IA autônoma, né? Que significa que já que a gente deu olhos e ouvidos para IA na IA perspectiva, vamos agora dar braços, mãos e pernas de alta precisão, né, Flávio? Por isso você tocou muito bem no assunto da interseção da IA com a robótica, né? Que é a gente conseguir juntar essas duas coisas. Eu não sei a sua percepção, Flávio, mas a minha percepção é assim: 1 e 2 já foi, 3 algoritmos já existe, é só uma questão de treiná-los, é isso que a Amazon Go está fazendo. Às vezes a gente pensa assim, eu fui na Amazon Go, lojinha ruim, hein? Se eu pegar um biscoito da prateleira e passar para a mão do meu amigo, ele se perde. Pois é. Então, para que a Amazon está fazendo a loja funcionar? Para conseguir dados suficiente para melhorar o algoritmo. É só treinar o algoritmo. E a IA4, a IA autônoma, talvez ela demore um pouquinho mais para entrar nas nossas vidas com tudo, né? Porque a gente sabe que dar mãos e pernas de alta precisão para um robô não é tão simples, mas assim, em termos de software, de algoritmo, estamos muito avançados, a robótica avançando muito fortemente. Então, assim, e eu acredito, Flávio, que são essas 4 ondas que causam uma sensação de desincronidade ou desincronização. Quem está nos setores das ondas 1 e 2 já fala em AI como business as usual, né? Quem está nas ondas 3 e 4 fala assim, não, futurismo. Olha, gente, isso é realidade e não é à toa que a previsão de geração de valor é muito grande. Não é à toa que, se você olhar as 10 maiores empresas do mundo de valor de mercado, 7 delas são baseadas em AI, né? Não é que elas são nativas AI, né? Então, eu não sei qual é a sua sensação dessas, de quão pronta, qual é a sua percepção de quão pronta a tecnologia está, mas eu tenho muito essa sensação, Flávio. Quer ver? Deixa eu comentar com vocês. A gente participa, né, da competição internacional chamada RoboCup, que tem lá um dos desafios de uma das categorias é trabalhar com robôs de serviço. E em 2013, se não me engano, acho que é isso, então já faz um tempo, nessa categoria, os melhores robôs de serviço, eles levam para algum desafio fora da competição, né, no meio da cidade, por exemplo. E nesse ano eles levaram para dentro de um supermercado. O robô, tá, ele anda em roda, tem braço, visor e tal, falava para ele, olha, apresentava para ele, por exemplo, uma maçã, e falava para ele, olha, eu quero que você pegue 5 maçãs. Ele nunca tinha entrado no supermercado. Aí o robô entra no supermercado, anda, acha o que é maçã, né, depois que mostrou, porque ele não conhecia também o que era maçã, pegava a maçã, punha numa cestinha e levava lá para fora. Esse era um dos desafios a serem feitos, em 2013, né? E com isso os robôs começaram a se evoluindo cada vez mais com a evolução da IA, né? O que a gente precisa entender é que o robô hoje não evolui porque é robô, ele evolui por causa da inteligência artificial, né? Então, ou seja, quanto mais dados, quanto mais a IA aprender, e veja que agora a IA não está mais sozinha, né? Não é uma coisa que é igual o ser humano, cada um aprende o seu conteúdo e pronto, e se não for para a escola, não vai aprender outros. Aí ela vai continuar se comunicando, o que a Amazon está aprendendo com todo mundo, né? E ela também está aprendendo com os outros, com a Alexa que ela tem, né? Ou seja, ela tem várias fontes de informação que ela vai cruzando isso e vai tornando a IA dela cada vez mais poderosa. E cada empresa está fazendo a sua. O Google já começou isso há muito tempo. O Google é uma fonte inesgotável de informações de todo mundo, né? Então, ou seja, a gente, a cada ano que passar, a gente vai experimentar cada vez mais a IA, cada vez mais evoluída, né? E levando para essas ondas aí que o Adriano muito bem comentou, né? Então, há sempre essa percepção, né? Aqui no Brasil, realmente, quem não entrou nessas ondas, acha que a onda 1 e 2 já é a modernidade. Não é, já é a realidade, ela já está sendo ultrapassada, né? Por isso que a gente realmente precisa correr muito, né? E é por isso que a gente está discutindo isso aqui, e discute isso nos congressos, né? A gente já está discutindo questão que são os próximos passos da IA, que são os vieses, as tomadas de decisão, os dilemas morais, os dilemas éticos, e que são a nova pedra no caminho da inteligência artificial, né? Então, às vezes, para muita gente pode parecer que é futuro, mas para nós é o problema a ser resolvido no presente.
exatamente. É tudo muito baseado no famoso ciclo virtuoso da IA, né, Flávio? Se eu tiver um produto ou um serviço minimamente razoável, eu vou conseguir uns usuários iniciais, os early adopters. Esses usuários vão me dar dados, se o produto foi pensado para dado especialmente em machine learning, melhor produto, mais dado, mais usuário, e aí a gente Mais entra no produto. ciclo virtuoso, né? Que leva tempo, né? Que não é Exatamente. milagroso, é muito trabalho de analytics, né? De IA, mas é capaz de gerar produtos e serviços imbatíveis, e com barreiras que a gente não consegue visualizar. Basta você pensar, o Google está nessa iteração, né? De começar um buscador, conseguiu alguns usuários, a gente busca, gera dado, ele melhora o buscador, ele está nisso há 12, 13, 14 anos. Basta pensar o poder que isso tem se qualquer empresa do mundo decidir lançar um novo buscador agora. Boa sorte. O Google está nessa iteração do ciclo virtuoso, melhorando os algoritmos, há 12 anos. Ferrou. Ou a gente tem um novo breakthrough de tecnologia, um novo deep learning, mas se tiver, o Google já está na frente. Então não tem. Ele que vai criar, né, o deep learning. É ele que vai criar. Então, assim, eu acho que esse ponto é muito relevante. E aí, Flávio, antes de abrir para perguntas, né? Pessoal, quem tiver perguntas, coloquem aqui no chat, a gente vai organizando. Eu queria te fazer uma pergunta, começar, Flávio, te fazendo uma pergunta que aí, enquanto o pessoal vai preparando as perguntas aí, como que você enxerga os possíveis caminhos para a gente diminuir vieses? Olha, a diminuição de vieses, ela não é uma coisa realmente trivial, né? O que a gente vem conversando e conhecendo nós vamos ter que realmente treinar cada vez mais a IA. Eu acho que tomar cuidado com os dados em que ela tem acesso. Teve experimentos aí que acho que foi, não sei se foi a Microsoft, alguma empresa dessa grande fez, onde tentou obter informação do Facebook e aí o agente inteligente acabou virando um hater, né? Porque aprendeu a xingar todo mundo, porque aquela base do Facebook é dessa forma, né? Então, a gente tem que tomar muito com os dados a que a inteligência artificial tem acesso, principalmente no início, e eu vou ser bem sincero, eu acho que a gente não vai conseguir eliminar os vieses. E por isso que eu sempre falo nas palestras em que eu dou, e que existe uma profissão do futuro que é o psicólogo de robôs. Né? O nome parece ser assustador, né? Mas pô, o cara vai ficar um psicólogo para o robô, mas na verdade o que ele faz, ele é um cara que vai entrar lá na rede neural, no deep learning, e vai ficar treinando o robô, falar, não é legal você fazer isso, ó, não é legal você fazer isso. Viu? Aí pergunta, saiu, não saiu o que queria? Ó, não é legal você fazer isso. Né? Retreinar a rede, porque assim, a gente não pode simplesmente ir lá e cortar a rede neural do agente inteligente ou do robô, seja lá, né, da inteligência artificial, porque ela perde tudo. Você tem que começar tudo de novo. Imagina que é uma inteligência artificial de 12 anos, igual o do Google aí, né, de aprendizado. Você não pode simplesmente ir lá e apagar uma variável, né? Você tem que retreinar aquilo e isso pode ser bem complicado, danoso, mudar a estrutura. Esse é o psicólogo de robôs. Ele vai fazer exatamente para evitar os vieses, né? Ou seja, se aprendeu algo que não deveria aprender, ele tem que ser retreinado. Porque eu acho que é um pouco inevitável, né? Nossa sociedade, ela tem viés. E o momento em que a IA consumir a informação da nossa sociedade mais livremente, ela vai obter esses viés. Né? E existe uma discussão bem complicada ainda, que aí assusta um pouco mais, que será que nós, seres humanos, aceitaríamos uma IA sem viés? Veja, todo mundo tem o seu viés, todo mundo tem um certo nível de preconceito, por mais que afirme que não tenha, né? E será que uma IA que não tem os mesmos vícios que eu, que os mesmos viés que eu, será que eu vou aceitá-la bem? Isso é um medo que nós temos como pesquisadores de IA em a sociedade obrigar que a IA tenha viés, mas isso é um problemaço, tá? É um problemaço no momento em que a IA tome decisões mais sofisticadas. Então, são dilemas bem complexos. Uma coisa legal é que tem muito pesquisador no mundo trabalhando com isso, tem muitos resultados aparecendo, já se descobriu que os dilemas éticos, os dilemas sociais, principalmente, são diferentes no mundo. Então, isso significa que um carro feito na Alemanha, as decisões que ele foi programado, né, ou aprendeu para
agir na Alemanha podem não servir para o Brasil, podem não servir para o Japão, podem não servir para a China, né? Isso cria nichos de mercado, ou seja, a empresa que vai vender, a Tesla, por exemplo, está vendendo automóvel, carro autônomo nos Estados Unidos, vai vender na China, ela vai ter que mudar o seu algoritmo. Então, ela vai ter que ter lá o trabalho, né, de comportamento, de dilemas éticos e morais para o seu carro autônomo lá na China. Então, assim, são coisas muito novas, é um mundo novo que a IA está causando e está... Então, assim, o Adriano colocou muito bem no início, é a nova energia elétrica. E se vocês lembrarem, energia elétrica lá atrás, ela era só simplesmente uma transmissão para você acender a luz, aí veio geladeira, aí veio computador, aí veio internet e veio inteligência artificial. Então, ou seja, a energia elétrica transformou o nosso mundo. E a IA também vai transformar o nosso mundo daqui para frente. Flávio, eu agregaria isso, concordo com tudo que você falou, eu agregaria isso a boa e velha diversidade, né? Se a gente tiver diversidade nos treinamentos de algoritmo, nas organizações, a gente tende a diminuir, né? Só que não vale aquela coisa comum, né? Eu quero diversidade, aí contrata um monte de gente diferente e a primeira coisa que faz é uma reunião de alinhamento, né? Você acabou de contratar o diverso, você quer alinhar todo mundo. Aí uma coisa que você não vai ter alinhamento, né? Então a gente tem um monte de desafio bem interessante pela frente. Vou começar com as perguntas aqui. O André Wolf falou aqui, colocou o caso de uma empresa, e eu acho que tem um ponto interessante aqui, como que é a integração de IA com computação quântica. Oxe. Vamos lá. A computação quântica, ela tende a resolver principalmente problemas em que hoje não são tratáveis, né? A gente diz que não são tratáveis porque só existem soluções ótimas se os algoritmos forem exponenciais, ou seja, são extremamente ineficientes. A computação quântica resolve esses problemas de forma eficiente. Ou seja, a gente tem decisões ótimas, extremamente complexos. Vamos dar um exemplo de como isso significaria. Suponha que a IA, como é que ela se beneficiaria disso? Eu vou já juntar com o carro autônomo, por exemplo. Você está na sua casa e aí você pede um Uber do futuro, né? Sei lá como vai ser o Uber do futuro. Você pede um Uber. Ele vai te avisar exatamente qual é o horário que o Uber vai parar na frente da sua casa para você fazer o caminho para você chegar exatamente no horário que você precisa em tal lugar, já levando em consideração todos os demais carros que estão rodando na cidade naquele momento ou que vão rodar mais para frente. Tá? Ou seja, ele consegue achar a solução ótima para você. Né? E quando a gente fala solução ótima, significa que não existe uma melhor do que aquela. Então, imagina agora a IA, quando a gente falou no início que o CEO vai tomar boas decisões e a gente vai começar a confiar na IA, agora não, a IA vai tomar decisões ótimas. Ou seja, é a melhor possível dentro daquele cenário que foi, e as variáveis que foram consideradas. Hoje, o computador não consegue fazer isso. Né? E a computação quântica vai permitir isso. Então, ou seja, a IA pode dar um salto enorme de potencial mesmo, de tomada de decisão com a computação quântica. E aí não vai além do que a gente consegue imaginar. Legal. Eu agregaria assim, hoje o que temos de IA funcionando é Deep Learning, né? A Deep Learning, a gente teve a sorte de descobrir sem querer que GPUs, né, aqueles processadores de gráfico de videogame, né, são ótimos processadores de redes neurais, porque redes neurais consomem muita capacidade de processamento. Então, a gente teve a sorte de descobrir que o CPU consegue resolver redes neurais com boa quantidade de layers, né, de camadas. Só que quando a gente vai para a quântica, como o Flávio disse, a gente vai para um outro patamar dá para pensar assim, de otimizações matemáticas, né, que Deep Learning nada mais é do que otimização, né, sem precedentes. Talvez a gente saia do 95% para o 100%, ou por 99,9%, velocidade monstra, né. Eu acho que isso é algo bem relevante. Flávio Lucas coloca aqui, existe uma forma barata de aplicar a IA em uma microempresa? Todas as alternativas que vi até hoje exigem um investimento inviável para MS. Eu vou tomar a liberdade de começar. Essa é sua, Adriano. Começar com essa. Olha, Lucas, eu acho que isso era uma realidade há uns 4 anos atrás.
Hoje em dia, se você, por exemplo, for no Google, no IBM Cloud, né? A IBM, eu posso passar depois para todos vocês alguns links que eu acho muito interessantes. A IBM Cloud, ela consegue oferecer serviços de inteligência artificial que eu brinco que é AI as a Service, né? Você não precisa entender um único código de Python ou de R, nem aparece código no IBM Cloud, você consegue ter serviços incríveis de inteligência artificial para começar. Para você brincar é gratuito, até certo limite de uso. Para você conectar com software é tudo via API, né? E a centavos de real por uso. Então, assim, eu acho que hoje nós entramos numa fase diferente para uso de qualquer tipo de empresa. Então, eu vou te falar a Sanpou Lit, no desenvolvimento da plataforma Lit, a gente começou, eu encabecei isso a usar AI, e até aquele momento eu não sabia praticamente nada de Python e de R. Fui obrigado a aprender no pós-doc, mas não precisou, porque os serviços estão prontos, tem muito serviço pronto para você começar. Então, e os códigos são abertos, né? E sim, depois de um nível de AI as a Service que tem limitação, para você ir para um nível de codificação, do tipo usar um Python, usar um R para codificar, você não precisa mais escrever algoritmo, você precisa customizar algoritmo, saber juntar bibliotecas que estão totalmente prontas e são open source. Então, assim, eu acho que temos a faca e o queijo na mão e é por isso que a China despontou, né? China não é conhecida por sua criatividade, China é conhecida pela sua aplicação prática, botar em prática, copycat. E entrou em fase de aplicação, não precisa criar algoritmo, precisa botar em prática. Até o nível de recurso que a gente precisava 5 anos atrás não é mais ou menos. A gente não precisamos de ninguém para criar algoritmo, precisamos de alguém para customizar. Então, eu daria uma olhada lá no IBM Cloud, eu vou mandar uns links para vocês. O Google tem o seu, a Microsoft tem o seu, mas o mais amigável ainda é o da IBM. Mas eu mando o link para todos vocês aí. Flávio, indo para a próxima aqui, o Rafael fala... A próxima é sua também. O uso de AI na educação para maximizar o processo de aprendizagem. Olha, eu vou falar do caso do LIT, né, que a gente começou despretensiosamente a usar AI para personalizar a educação, né, porque personalização é muito cara, a gente só conseguia fazer em programas muito caros de MBA, mas a AI nos ajudou, algumas camadas de AI nos ajudaram a oferecer altíssimos níveis de personalização a custo quase zero, né? Se você quiser conhecer, é Lit, vou até para aqui, é lit.com.br. Inclusive, está por causa da pandemia, 30 dias grátis de acesso, etc. Eu acho que vale você conhecer, porque a gente usa muitas camadas lá e começamos há 2 anos a iterar e o AI está ficando cada vez melhor lá. Então, já tem alguns usos bem interessantes, nós estamos usando aqui no Brasil. Eu conheço alguns outros, mas muito lá fora. Mas acho que valeria a pena, te convidaria aí a conhecer o projeto LIT que nós temos implantado. Eu acho que, Flávio, a próxima do Diego. Tá, vamos lá. Quer que eu leia? Uma das discussões mais duras nas ciências humanas de hoje é lidar com fake news, né? Então, perguntando aí sobre fake news, né? Que é uma discussão antiga, né? Difícil e controversa, o que é verdade, o que não é, né? E por outro lado, relativismo absoluto pode gerar bolhas digitais ou currais digitais que impedem o diálogo e prejudicam a democracia, né? Se você prende essas coisas demais, né? Então, a IA pode definir o que é de fato aí, o que é verdade, especialmente dentro de disputas políticas. Então, Diego, é o mesmo problema dos dilemas éticos e morais de um carro autônomo decidir o que fazer, né? As respostas não são triviais, mas eu acredito assim que a IA tem um poder que nós, seres humanos, não temos de processar muita informação ao mesmo tempo, né? E aí eu acredito que a única saída é a IA ter canais que ela tenha realmente confiança, né? Níveis de confiança, ela pode definir em cada um dos canais de acesso dessas informações, e a partir daí a IA começar a ver postagens
e tentar relacionar com aqueles níveis de confiança que ele tem em outras fontes, né? E daí dar uma classificação, eu não acho que eu acho que é muito difícil ela falar isso é ou não fake news logo de cara, mas dar uma classificação falando, olha, eu acho que isso aí é fake news porque eu não consegui extrair essa informação de outro lugar confiável. Olha, não, isso é verdade, eu consegui extrair informação ou similar ou parecida nas minhas fontes confiáveis, né? Então, eu acho que a sociedade como um todo começa a mudar para que você tenha aí essa parte de jornalismo, né, de reportagem, você ter canais realmente de confiança. O que é difícil também lidar, né, porque até isso tem viés, né, e sempre vai ter algum viés. É difícil você falar em reportagem, em assunto que seja uma opinião, né, que não deixa de ser uma opinião política, né, toda vez que você tem uma opinião, né, você está fazendo política, ela não tem algum viés ou alguma tendência, né? Mas eu acho que tem canais assim que servem de confiança para você saber se é uma fake news ou não. Hoje não está acontecendo de uma forma muito, digamos, muito confiável, né? O que tem, as pessoas, elas denunciam algumas, aí eles vão verificar, ou o próprio algoritmo pega com algumas palavras, alguns assuntos para ver se aquilo... Então, por exemplo, você está falando mal do isolamento da pandemia, chama atenção, eles vão lá e cortam aquela notícia, né? Mas eu acho que é possível sim, Diego, embora seja um negócio bem difícil, igual as outras que nós comentamos aqui, tomara que tenha uma boa solução no futuro sobre isso. Se o Adriano quiser complementar, Adriano, fica à vontade. Então, eu diria só que a gente tem um outro lado, né? Já tem um nome para isso, vai criar fake news, né? Deepfake. Deepfake. No deepfake é um viés, pode ter é algo extremamente perigoso, né? Extremamente perigoso. Tem um potencial maravilhoso para a indústria de entretenimento. Não vai ser difícil daqui a pouquinho a gente ter filmes completos feitos por pessoas que não existem, né? Totalmente criadas com base em outras pessoas, mas tem um ou poder que já existiram, né? Exato, né? E acho que a gente vai ter que desenvolver muito o caminho de identificar fake news, fake videos, fake photos, fake tudo, porque a partir do momento que AI, e circulou na internet um monte já, AI coloca o Trump falando com a voz sintetizada, falando coisas que ele nunca falou, né? Ou fazendo coisas que ele nunca fez, né? Tem alguns até meio complicados ali, pornográficos. Imagino que isso não tem de perigo de gerar incriminações, de circular coisas com muita força. Então, eu acho que é outro assunto que a gente tem que discutir muito, né? AI para ajudar a identificar fake news, mas o problema é que IA também está criando fake tudo, fake né? News. Deepfake chama. Quem tiver curiosidade, procura no Google Deepfake, você vai se assustar com o que a AI é capaz de sintetizar, etc. Exatamente. O Maurício Frasson só pode. Eu conheço só um, né? Que é um amigo de longa data e é a pessoa que eu conheço que mais entende de educação infantil no Brasil. Então, assim, acho que a pergunta dele deve ser ele. Onde aprender mais sobre aplicações de IA para escolas? Frasson, eu penei muito no pós-doutorado para achar algumas fontes razoáveis. Eu teria um único livro para te indicar. Tem uns 50 livros, mas eu te indicaria um. Eu vou pegar o nome dele direitinho, passo para você e para todo mundo, que é o que mais se aproxima, mas para ler é importante que a gente já entenda o que é AI, né? Porque ele assume que as pessoas sabem o que é AI. Mas é um livro bom, é o único livro que mais me ajudou no processo aí de tentar relacionar essas duas coisas. Mas acho que é uma pergunta bem importante. A gente tem uma fonte, eu vou passar essa fonte e dividir. Eu não sei se o Flávio tem alguma outra. Não, assim específico para escolas, não. Educação, não. Eu esperava ter o seu livro, mas você disse que abandonou ele, então Não, é bom você escrever, não. não deixa de escrever, não. Primeiro. Tá bom, estamos esperando o próximo, então. Isso. O Reinaldo pergunta, obrigado Frasson, obrigado a todas as outras perguntas anteriores.
O Reinaldo pergunta qual é o viés de emprego ou desemprego com IA em relação às organizações, às empresas. Quer Eu vou Pode falar, começar, Adriano. que esse é um assunto que estudei bastante por causa do livro. Assim, Sim, claro. os prognósticos, os principais institutos do mundo estão estimando algo em torno de 43%. Eu fiz o trabalho de utilizar as metodologias. Quando eu unei as metodologias, todos em 40 e tantos. 40 e tantos % de empregos em risco. O que eles colocam em risco? Empregos cujos 70% das tarefas que compõem esse emprego, que a AI nunca se preocupou em automatizar emprego, ela se preocupou em automatizar a tarefa. Né? Se 70% das tarefas são passíveis de automação ou mais, eles dizem que o emprego está em risco. E o número é cerca de 43%, 44%. É um número violento, se a gente assumir que ele só considerou empregos que acima de 70% das tarefas são automatizáveis, de 5 a 7 anos. Então, assim, existe uma preocupação enorme com o emprego e desemprego causado por AI, enorme, absolutamente enorme. No livro eu discorro muito, porque muita gente compara com o que houve na Revolução Industrial. Estamos numa situação muito diferente da vivida na Revolução Industrial, que nos leva a crer que não teremos um ajuste automático da economia, como tivemos outrora. Então, assim, é uma situação muito preocupante. Por isso que me preocupa, por isso que esse foi o principal motor de Colômbia ter mudado o projeto, que eu não me assustei com a mudança. Eles falaram assim, cara, AI vai mudar todo, vai causar estragos incríveis no trabalho e o seu país está discutindo amenidades, né? Em termos governamentais, obviamente, não é iniciativa privada. E vai causar um impacto muito forte, e a única solução que eu vejo no livro, eu discuto as principais soluções que estão sendo encaminhadas no mundo, discutidas no mundo. Tem uma, que é a que eu mais gosto, que só depende de cada um de nós, que é reskilling, né? Que é continuar se desenvolvendo novas competências. O Setúbal tem uma frase muito boa que ele fala assim, Peter Drucker era o pai da administração, falecido, dizia que a finanças, contabilidade é a linguagem universal dos negócios. Aí o Setúbal fala, se Drucker vivo fosse, eu acho que ele diria que temos que ser, no mínimo, bilíngues, né? Entender de finanças, contabilidade e, no mínimo, entender as capacidades da IA. Não sermos todos engenheiros eletricistas, né? Já que é a nova energia elétrica. Não todos programadores de Python, né? Mas entender as capacidades é algo fundamental e isso gera uma necessidade de desenvolver novas competências assustadoras, né? Entender das novas tecnologias, entender como elas mudam os modelos de negócio, poxa, é o que a gente pode fazer, mas que o impacto no trabalho, as estimativas de impacto no trabalho são violentas, são. Exatamente, é isso mesmo. Podemos ir para a próxima. Vamos lá. Você quer tocar do... Acho que o assunto da próxima é também relacionado a esse, né? Que você tem aí 20% das pessoas vão saber resolver o problema ou vão aplicar IA e as outras 80%, será que elas vão continuar úteis à sociedade? Só vou pôr um ponto que é assim, é difícil a gente olhar para o futuro, né? E a gente geralmente olha para o futuro considerando a situação presente. Então a gente modifica, a gente vê o que pode ser mudado lá na frente, e imagina que nada mais vai ser criado, que tudo vai ser perdido, né? Então a gente cria, às vezes, cenários que podem ser assustadores, mas sempre tem novos ramos que surgem, né? Eu dei o exemplo lá do psicólogo de robôs ou da própria IA, né? Psicólogo da IA, e diversos outros empregos e profissões devem surgir e que a gente ainda não está preparado, a gente ainda não imagina ou não existem. E aí o Adriano tocou num ponto importante, que é o reskilling, né? Vamos até mais, a gente fala nas universidades, né, eu nunca sei se é lifelong ou long life, acho que é lifelong learning, ou seja, você tem que continuar aprendendo e se requalificando e criando e aprendendo novas profissões durante toda a sua vida.
Tá? Vai ser assim, essa é a nova normal, não existe mais aquela questão de você se forma, acabou, me formei, agora vou ficar 30 anos na minha profissão até me aposentar. Não vai ser assim, a IA vai te engolir, os robôs no futuro vão te engolir, então você vai ter que continuar aprendendo. Então, assim, eu não acredito que 80% deixará de ser útil. Se eles continuarem fazendo o que eles fazem hoje, serão, mas eles precisam voltar para a universidade, eles vão ter que voltar para fazer cursos de especialização, eles vão ter que se reatualizar, vão ter que se requalificar, tá? Para se adequar à nova normal, à nova realidade. Tá? Então, assim, não sei, é bem desafiador o futuro, nós vamos passar por ele. Pode ser que daqui a alguns anos a gente volte aqui e fala que a gente estava errado, todo mundo ficou inútil mesmo, e os robôs e a IA dominam tudo, né? Mas, enfim, eu vislumbro que a gente ainda vai ter grandes surpresas aí, com novos ramos e novas possibilidades que vão surgir pela IA. Legal. Eu concordo com você, Flávio, e eu prefiro também ser muito otimista, no seguinte sentido. Hoje, foi feito um estudo na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, vou falar da nossa profissão aqui, Flávio, que o telhado de vidro fica menor. O Yale concluiu, nos Estados Unidos, que mais de 65% do tempo de um professor do K-12, né, do Fundamental e Médio americano, é dedicado a atividades extremamente repetitivas e de baixíssimo nível de interação social, sobrando só 35% do tempo dele para atender as crianças de forma inspiradora, empática, carinhosa, amorosa, e uma ou seja, a gente tem a oportunidade de ter fazendo essas atividades repetitivas, que é corrigir aquela prova que é a mesma faz 20 anos, dar aquela que o professor dá a mesma, aqueles slides faz 10 anos, cumprir com o Ministério, com regulações do Ministério da Educação, burocracias, frequência, sobra 35% do tempo para se dedicar aos alunos. Então, isso tem um nome, né? A gente está chamando isso de verniz humano, né? Deixa a IA fazer a parte braçal e vamos para um novo patamar. Óbvio que a gente teria que perguntar, mas será que todos os professores estão preparados para não fazer só 35% desse core e passar a fazer 100%? Não sei, acho que não. Mas estamos diante de uma oportunidade única de ter a IA fazendo essas atividades repetitivas para a gente criar novas profissões, novos trabalhos ou ressignificar trabalhadores, né? Eu prefiro olhar com um copo meio cheio e ver as oportunidades que a gente tem. Mas concordo, a gente tem que se mexer, né? Tem que se mexer e muito. O que não pode é ficar parado, exatamente. Exatamente. O Guilherme fala aqui hoje de forma específica, a empresa contrata de ter uma análise de eu vou falar de duas que eu conheço. Eu sei que a IBM faz esse serviço no IBM Cloud, uma brasileira, Nelway, né, faz esse serviço com muita força, e existe, Guilherme, uma série de startups criadas no Brasil nos últimos 2 anos, com muito nesse foco. A empresa, me dá aqui sua base de dados, deixa que eu vou rodar tudo aqui, vou encontrar padrões, né, e depois a gente vai conversando para linkar com o negócio. Então, eu acho que existe, sim, esse serviço. A gente mesmo começou contratando esse tipo de serviço na Sampol. Aí eu não sei, Flávio, se você quiser comentar alguma coisa. Acho que você é o mais especialista nisso, né? Você é o cara que sabe disso aí tudo. Legal. Isso aqui é para você. Continue aqui. Cadê? Onde nós estamos aqui? Eu perdi aqui, peraí. Tá. Kaique. Boa noite. Qual a visão de vocês sobre a atuação de engenheiros que não da área de computação no desenvolvimento de IA? Pois sou aluno de automação e controle e tenho um grande interesse. Olha, veja, não é necessariamente só o pessoal de IA, de computação, que vai mexer com IA, tá? Até o Adriano respondeu isso antes. Hoje ele está se tornando um nível de aplicação, ou seja, qualquer um pode ir lá mexer, setar, configurar. Está ficando cada vez mais amigável na nuvem. Então, ou seja, é bem possível que todo mundo aí que tem um pouco de interesse consiga rapidamente aí, né, atuar e trabalhar e usar a inteligência artificial. A engenharia, por exemplo, ela vai ter um ponto muito importante, né,
Imagina que a IA vai ajudar muito os engenheiros a fazer os seus projetos, a desenvolver essas soluções, lembrando que o papel do engenheiro começa a mudar, ele vai ter que ser mais criativo, ele vai ter que ser mais inovador, ele vai usar a IA como ferramenta para fazer cálculos e tomadas de decisões, mas a criatividade ainda e aqueles feelings e aquelas partes disruptivas e inovadoras ainda vão ser do engenheiro. Não é? Então, ou seja, o papel da engenharia começa a mudar um pouco. Não é mais só aquele cara que sabe fazer o cálculo estrutural de uma casa, até porque os softwares vão começar a fazer isso para você de uma forma cada vez mais trivial. Imagine ainda com a computação quântica, ele ainda vai testar para você qual a forma mais otimizada para você fazer diversas coisas dentro de uma obra ou de um projeto de automação, por exemplo. Né? Por exemplo, na área de automação industrial, você tem alguns problemas que a gente chama de NP completo, ou seja, que são exponenciais, e que não dá para você resolver e otimizar a linha de produção. Não dá tempo, não dá para você calcular e achar a solução ótima. Né? Então, você vai para soluções subótimas. Com a computação quântica, não, vai ser a solução ótima. E a IA pode usar isso a favor, né, e propor para você, falar, faça desse jeito. Só que a sua criatividade é que vai ser diferente nesse processo. Então, hoje a engenharia está passando por transformações também e acredito aí que no futuro ela vai ser uma consumidora de IA aí, e muito. Legal. O Luiz 12 coloca a importância, o uso em empresas tradicionais, o caminho. Particularmente, pela minha experiência, IA precisa começar pequena. IA precisa começar pequena porque ela precisa iterar, ela precisa ir aprendendo, fazer o algoritmo e sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. Claro que isso é a cara de startup, tem que começar pequena, tem que trabalhar com o Lean. Mas, assim, eu até coloco, acredito que são, na minha visão, os grandes começarem com IA, né? Então, eu acho que sim, existe, só que o que eu mais vejo, Luiz, não sei o Flávio, mas, assim, eu vejo as grandes empresas querendo ver IA como uma solução milagrosa, plug and play. Não é IA. Se for plug and play, não é IA. Porque pode ser plug and play o algoritmo, mas se não iterar, se ele não entrar no processo de uso, iteração, melhoria do produto, uso, iteração do produto, não tem como, isso não é IA. IA não combina com moonshot, né? com tiro na lua, com grandes projetos que já nascem enormes. Ela combina com um aprendizado crescente e acho que esse é o maior empecilho de uma grande empresa em usar. Eu acho que esse, na minha percepção, e assim, IA precisa de atenção. Só que quem é o C-level de empresa que vai dar atenção para um projeto pequeno? Errou, fica na mão de pessoas que não vão ter visibilidade, são competentíssimas, mas não vão ter a visibilidade necessária. Aí, se for lá para cima, para o CEO, para o C-level, tem que ter um tiro na lua, tem que ser um puta projeto, senão eu não me envolvo. Aí a gente está com problema, a gente não consegue ter o quadro interativo, porque é pequeno. Se você quer completar alguma coisa, a gente vai... Flávio. Acho que está perfeito, é isso aí mesmo. Vamos adiante. Cadê? Você falou do Duzi e o Gabriel de Paula, né? Eu gostaria de perguntar o que vocês acham sobre o impacto da interferência humana na IA, se será sempre necessária e tal. Bom, hoje tem bastante interferência humana, né, na IA, mas se a gente pensar mais para frente, eu acho que a IA vai começar a ser cada vez mais autônoma de uma forma geral. Né? Então, ela vai saber consumir os dados, seja numa empresa, vai aprender os parâmetros culturais da onde ela está aplicado, onde ela está sendo usada, né? Os parâmetros sociais, a cultura, né? Como eu falei, os bancos de dados, por exemplo, serão atualizados automaticamente. Ela vai consumir informações de diversos lugares. Né? E se a gente conseguir aí ter algoritmos que evitam os vieses ou detectam os vieses, melhor ainda, porque ela já vai fazer isso, já vai consumir, vai cortar os vieses e vai ser cada vez mais inteligente. Né? E isso a gente não pode falar muito alto, porque Hollywood adora criar filmes assustadores sobre essas coisas, né? Então, mas eu acredito mesmo que a IA vai se tornar cada vez mais mais autônoma sem interferência humana. E ela precisa ser assim. Eu acho que toda vez que tem interferência humana,
corre o risco de ter cada vez mais viés, corre o risco dela ser cada vez mais, digamos, como é que eu vou falar? Vou fugir do viés, mas ela vai ser cada vez mais tendenciosa para aquilo que o humano quer. Às vezes isso é necessário, às vezes é isso que você quer, né? Como o Adriano falou, na minha empresa, eu quero fazer a IA atuar dessa forma, preciso trabalhar junto com ela tem que colher informações da empresa, fala, eu quero que você seja dessa forma, e aí você leva a IA para esse lado. Mas quando a gente fala de uma IA um pouco mais geral aí, ou que tem uma aplicação mais geral, eu acho que ela vai ser cada vez mais autônoma, com cada vez menos interferência humana. Legal, excelente. Ricardo. Estou com você de novo. Aprendizagem. Com o objetivo de testar teorias de estilo de aprendizagem. Excelente. Considerando as plataformas disponíveis, Blackboard, Moodle, LMS, na verdade, Blackboard e Moodle são LMS, né? Learning Management Systems. Se vocês pudessem escolher pelo nível de facilidade e integração, qual seria? Bom, eu vou responder da minha experiência, porque a gente criou o Lit. O Lit, na verdade, eu brinco que ele é a plataforma, mas ele é o que o usuário enxerga. Ele é UX e UI. Mas lá no subterrâneo existe uma série de sistemas alimentando esse Lit, né? Via assim, eu te diria o seguinte. Essa pergunta é difícil, né, Ricardo? Mas assim, Moodle, ele é free, ele tem muito desenvolvimento, e você consegue ter um nível de API, de integração, muito mais forte. Blackboard, por sua vez, eu tenho uma boa experiência com Blackboard, ele não foi criado para isso, ele não foi criado para estar lá no subterrâneo e ficar alimentando o sistema. Então, o nível de integração dele vai até a página 1, porque ele não é criado para isso, ele é criado para... Então, o Moodle, ele é muito mais flexível, qualquer LMS encaixotado, Canvas, etc., que você vai ter. Porque os LMS encaixotados, eles não foram criados para integrar. Eles foram criados para serem o AVA completo, para liberar nota, para tudo. Então, assim, inclusive, para a integração com o RM, né, com sistemas de notas, etc., quando você tem... ela é sempre muito complexa no LMS encaixotado. Sem saber mais nada, né, do seu projeto, eu dou norte de que costuma ser mais open, mais aberto. Mas aí, Flávio, não sei se quer comentar, que você tem experiência nisso também. Acho que é isso, exatamente isso. Não tem mais nada para complementar, não. Eu falaria a mesma coisa. Legal. A próxima aqui... A próxima é sua. Olá, Adriano. Vocês estão por reforço, né? Reinforcement, tem quase negócio, você vê como você é beneficiado por essa... Bom, eu acho que Reinforcement Learning ficou muito famoso, né? Quando o Google ganhou do montador de Alpha, né? De AlphaGo lá do mundo. Então, ele ficou muito conhecido por aprender, por repetição, jogos, aprender a jogar jogos, né? Mas, vamos lá, além da diversão, né? De você ter um algoritmo aprendendo a jogar algum jogo, né? Por repetição. As maiores esperanças que a gente tem visto do uso mais intenso de Reinforcement Learning tem a ver com veículos, etc., autônomos, né? A Stanford faz um uso muito forte de Reinforcement Learning no helicóptero autônomo deles, porque quando a gente vai para um helicóptero autônomo, as possibilidades são tantas que Supervised Learning, A, B, né? Não dá, você não consegue. Todas as possibilidades são possíveis. É diferente de um Supervised Learning, que é mais simples. Me dá A que eu te dou B, né? São todas as possibilidades, o tentar vários caminhos para aprender na marra, né, por reforço, tem se mostrado muito útil. Então, o que a gente acredita até hoje é que ele tem muito potencial de uso, treinamento de robôs em todos os, né? Mas uso comercial, pelo menos até agora, a gente tem visto relativamente pouco. É muito mais fácil encontrar uso comercial de supervised ou até unsupervised learning
dentro de Machine Learning do que Reinforcement. Reinforcement ainda está muito no aspecto ciência, laboratório, o que não significa que não tem um baita de um potencial, mas ele ainda tem um uso econômico relativamente baixo. Perfeito. As últimas duas perguntas aqui, eu vou juntar elas porque ela dá para responder junto, tá? Vou ler aqui qual é o nível de hackeamento possível da IA e a possibilidade da IA enganando outra IA. Uma área que eu acho que vai ser extremamente importante já, a partir de já, é a parte de segurança da informação, né? Você imagina um carro sendo hackeado, né? Um carro autônomo sendo hackeado, você tem total controle daquilo, do carro, e aí você pode causar muitos problemas, né, com esse tipo de hackeamento, né? Não é mais hackear agora o seu computador e pedir para você depositar um dinheiro para liberar o seu computador, né? É algo muito mais grave. E o hackeamento é totalmente possível, tá? Ou seja, a gente tem que desenvolver a IA junto com sistemas de segurança. Imagina extrapolando isso para robôs que estão dentro da sua casa, que podem ser hackeados. Imagina agora, a gente tinha falado de CEO de empresa. Imagina se que não vão querer hackear um CEO de uma grande empresa, né? Até para espionagem industrial e coisas assim. Aí começa a IA enganando outra IA, né? Então, eu vou desenvolver um sistema de IA para enganar outra IA, para me passar, para conseguir informações daquele sistema. Isso vai acontecer muito, tá? Eu não tenho a menor dúvida disso. A sociedade, ela já mostrou para a gente que ela é desse jeito e as pessoas vão querer passar a perna nas outras, vão querer hackear tudo que for possível. Então, sistemas de segurança serão essenciais, né? Senão a IA também não vai vingar do jeito que a gente imagina. No exemplo do carro, até um exemplo simples, mas imagina agora que possa ter, vamos avançar, né? E visão computacional avança demais, aí você começa a colocar as pessoas usarem óculos, né, que projetem coisas para você. Imagina que você nem precisa mais pintar a parede da sua casa, você simplesmente põe o óculos e ela pinta da cor que você quer, né? Então você vê a parede da cor que você deseja. Tá? Imagina isso sendo hackeado, você pode projetar o que você quiser ali, apagar coisas. A pessoa está andando, tem um buracão na frente, você apaga o buraco e cai, né? Então, assim, é muito, muito problemático. No momento em que a gente começa a confiar demais na inteligência artificial, e isso vai acontecer, o hackeamento vai ser algo extremamente perigoso. Então, quem gosta dessa área de segurança, estudem bastante, desenvolvam bastante, né, porque isso vai ser muito demandado já desde já. Legal. Eu concordo plenamente. Eu adicionaria assim: existe uma técnica de IA chamada GAN, né? Generative Adversarial Network, né? Que é a rede adversária generativa, criada pelo o Ian Goodfellow, de Stanford. O que ele pensou? Eu vou melhorar um algoritmo de Deep Learning colocando um outro algoritmo de Deep Learning para competir com esse meu algoritmo de Deep Learning. Eu vou colocar eles para competir com adversários para que o meu algoritmo fique cada vez melhor. É a lógica do botar a IA para aprender sozinha, né? Olha o nível que chegamos. E é daí que saiu o deepfake, porque ele pega uma foto do Flávio, uma minha, uma de cada um de vocês, coloca essa rede para brigar e é tanta tentativa e erro que eles vão ficar brigando que gera uma outra pessoa que nunca existiu, né? Mas com traços totalmente humanos, porque no fundo é GAN que está por trás disso. Então, disso já existe uma técnica, né, de inteligência artificial que tem um potencial enorme no uso de entretenimento, mas que também gera deepfake, que é uma maluquice de uso, né? Acho que eu completaria por aqui. Aí, o Reinaldo, peraí, que eu me perdi aqui. Fez uma provocação para você. O mercado financeiro é um jogo que pode ser aprendido usando aprendizado por reforço. Remember Nash. Ótimo, Reinaldo. Companhia de projeto Yes Bank de Singapura. O que ele pensou? Supervised learning não é me dá A que eu te dou B? Já sei o problema. Vou pegar relatórios de bancos, de equity research, vou pegar informações do New York Times, do Financial Times, do Bloomberg, vou pegar tudo isso de informação e
E o B vai ser bata o mercado para mim. Não é isso? Eu quero ganhar dinheiro no mercado, compro ou vendo, bater no mercado. É uma relação A B. Errado. Por motivos óbvios. É A B, só que lembra que a IA é estreita, né? Narrow domain. Pô, não é narrow você querer bater o mercado, né? Então, assim, é muito amplo esse escopo. Não dá, tem informações contraditórias falando com proveito. E vamos dar um mais, né? Eu não conheço ninguém, nenhum que consistentemente bata o mercado, com exceção da Betina. Com exceção, ninguém bate o mercado. Se ninguém bate o mercado, como é que a AI vai aprender a bater o mercado se um ser humano não sabe bater o mercado? Então, assim, a gente tem muito uso de AI no mercado financeiro, mas não a ponto da gente conseguir jogar informações e sair vende, né? Mesmo por reforço. Por quê? A e ainda bem, né? Porque se não fosse uma variável aleatória, alguém vai ter muito dinheiro em detrimento dos outros. Então, ver ganho excessivo no mercado, inside information, com informação confidencial, que é crime, né? Fora disso, pode ser que tenha, mas o que eu mais vejo são pessoas tentarem desenvolver isso, o DBS Bank foi um exemplo, e absolutamente desiste, porque o domínio é muito amplo, são muitas variáveis, dinâmico demais, né? Muito dinâmico. A mesma informação de levar um analista a compra e o outro à venda é variável aleatória, né? A gente não consegue moldar. E se não for variável aleatória, nós estamos no mercado especialmente concentrado, né? O problema é o mercado. Assim, eu acho que tem grande chance de usar, né? Não só reinforcement learning, mas outras técnicas de IA, a gente tenta muito, mas assim, bateu o mercado, o buraco é mais embaixo. Até o robozinho que conseguir bater primeiro, aí passa a ser uma questão de velocidade. E aí a gente gerou a velocidade de novo. Aí tem a finalidade, a dor da perda é maior que a felicidade do ganho, então eu não vendo. Puta, aí a gente vai ter um assunto infinito de finanças comportamentais. Mas, Reinaldo, tá dada a largada. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito nisso. Bom, a outra aqui é, professores, boa noite. Como vocês veem a aplicação de IA para beneficiar pessoas com necessidades especiais e inclusão social? Quais trabalhos vocês conhecem que tenham sido desenvolvidos com esse foco? Adriano, você tem algum para citar? Eu tenho um. Legal. Eu vou pôr aqui. Não está disponível em português ainda, é da Microsoft, mas se você puser no Google Sim AI, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. É um aplicativo da Microsoft que usa reconhecimento de imagem e speech to text. Ele compila funcionalidades para permitir que uma pessoa cega com deficiência visual, né, ele consiga ler um texto, que ele consiga identificar uma pessoa, que ele consiga ler notas, que ele consiga pegar uma lata de molho de tomate no supermercado, passar o scanner e o scanner ler as calorias, a tabela nutricional. É um projeto muito bonito. Só fica a ressalva do seguinte, né? Quando você vê o app funcionando no YouTube, fala assim, meu Deus, nível. Olha, eu baixei o app, ele está longe daquilo. Mas lembra, precisa iterar para ele ficando cada vez melhor. Mas com certeza, se IA consegue dar olhos e ouvidos, né? Consegue dar olhos para um deficiente visual, consegue dar ouvido para um deficiente auditivo, a gente tem potenciais incríveis. Isso sem falar, aí indo para a especialidade da Fê e do Flávio, da robótica, né? Que pode dar pernas, pode dar mão, pode dar braço, para outros tipos de deficiências mais graves. Então, existem muitos projetos. Eu sugeriria começar com o Sim AI, porque já te leva para outros tantos que a Microsoft tem, que eu acho que são bem, bem interessantes. Andrei. Exatamente. Quando a gente fala de robótica assistiva, é uma área bem quente na área da robótica, né? Tanto para ajudar pessoas mais idosas ou pessoas com algum tipo de que tem alguma necessidade especial, né? A gente pode falar de visão computacional também. O pessoal desenvolve algoritmos bem interessantes que podem, imagina, a pessoa não tem visão, mas o algoritmo descreve o ambiente para ela, né? E fala, olha, aqui na sua frente tem uma cadeira,
é uma cadeira confortável, é uma cadeira da cor preta, que tecido de couro, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, você começa a dar outra vida, né? Outro sentido ali para as pessoas que têm essas dificuldades. Então, a IA tem muito desenvolvimento nessa área, né? Robótica também. Então, assim, nós acreditamos que isso vai, a cada ano que passa, novas coisas devem surgir. É uma área bem quente aí para esses desenvolvimentos de AI e de robótica, né, nos próximos anos. Legal, Flávio. Flávio, a gente acabou já extrapolando aqui o limite. Obrigado, obrigado demais, mais uma vez, pelo seu tempo, Valeu, foi ótimo, foi muito legal. Dividir seu conhecimento com a gente, privilégio nosso. Quero agradecer também a todos os participantes pelo tempo de vocês, obrigado. Fica o convite para quem quiser conhecer o livro, reforço o convite, está aí no chat. O livro chama Inteligência Artificial, na Amazon encontra, e eu acho que fica o convite para conhecer. E aí, abro aí para você dar suas últimas palavras aí para a gente. Bom, só tenho a agradecer, foi sensacional, é muito legal conversar sobre, debater sobre esses assuntos, né? A gente viu aí uma galera de alto nível aí com perguntas bem difíceis, foram bem difíceis de serem respondidas, não foram fáceis. E eu desejo aí muito sucesso a todo mundo, principalmente você, Adriano, aí com o livro. De novo, te dar os parabéns pela iniciativa, pela conclusão do livro. E, enfim, eu acho que o mundo precisa discutir, desenvolver mais a IA. Você já deu um passo importante nesse sentido e esperamos aí ter mais outras oportunidades de discutir IA no futuro. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito agradecido. Eu que agradeço. Bom, obrigado novamente Valeu. A todos. Valeu, pessoal. Uma ótima noite. Valeu. Até. Tchau, tchau.